Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica. Então, são dois conceitos que se confundem muito, muitos profissionais têm dúvidas, inclusive perguntam, né, se para fazer uma avaliação psicológica é obrigatório utilizar testes psicológicos. E aí eu vou esclarecer um pouco isso aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, eu queria dizer que é comum a gente ter essa confusão nesses conceitos, tá? Avaliação psicológica e testagem psicológica são conceitos diferentes, tá? Se conversam, se complementam, muitas vezes a gente usa as duas coisas juntas, tá? Mas são conceitos diferentes. Então, é comum nós confundirmos. E por quê? Principalmente porque a psicologia, ela é uma ciência que não é exata como a matemática, né? E ela está sempre sendo revisada, revista, reavaliada, reestruturada, né? Em que sentido? Sempre estão se descobrindo novas formas de olhar a mesma questão, né? Então, os testes são uma forma de olhar uma questão, de se avaliar, de se medir, tá? Que foram desenvolvidos aí. E aí eu vou contar um pouquinho da história para a gente entender até por que esses conceitos se confundem e porque, inclusive, tem a ver com essa questão da psicologia não ser uma ciência exata, né? Lá atrás, né, anos atrás, se tinha uma necessidade de avaliar alguns construtos. O que é isso, né? Alguns aspectos de algumas pessoas, tá? Então, principalmente alunos na escola e soldados no exército. Então, o que eles queriam? Eles queriam que tivessem, né, na verdade, formas mais efetivas de avaliar algumas questões, como, por exemplo, inteligência, atenção, concentração, que eram essenciais para uma tomada de decisão deles ali, tá? Então, por exemplo, no caso do exército, o que eles queriam saber, né? Se aquela pessoa que estava ali se candidatando a ser recruta, se ela tinha uma inteligência, uma atenção, uma concentração mínima suficiente para ser um bom recruta, tá? No ambiente escolar, eles queriam saber se aquela criança tinha uma inteligência média no nível das outras para ficar naquela sala, tá? Lá atrás, isso, gente, o objetivo era separar as crianças por nível de inteligência, tá? Isso lá atrás, tá? Hoje em dia a gente já vive uma outra realidade aí de inclusão, enfim, de outro momento, tá? Tô falando lá da história, né? Da construção aí dos testes psicológicos, tá? Então, os testes psicológicos, eles surgiram como ciência, né? Justamente para ser um verificador desses aspectos que eles estavam demonstrando uma necessidade para avaliação, tá? Então, surgiu lá o primeiro teste de inteligência, depois foram surgindo outros de atenção, de memória, enfim, para avaliar construtos específicos. Mas lembra que eu disse que a psicologia não é uma ciência exata? Né? Então, apesar do teste medir ali o aspecto inteligência, foi-se observando ao longo do tempo que somente isso não trazia a resposta que eles queriam. Por quê? Porque a pessoa ela pode ter, por exemplo, um teste muito positivo no quesito inteligência, mas ela tem um comportamento social que não vai fazer ela ser um bom recruta, tá? Dando exemplo aí do exército. Então, são temas que vão se complementar, tá? Então, não dá para se basear como na matemática, né, 1 mais 1 é 2, na psicologia não dá para se basear em uma única questão, então em um único resultado de um teste, para determinar ali se a pessoa vai ser um bom recruta ou não, tá? Usando o exemplo do exército. E aí, ao longo dos anos, foram verificando que havia necessidade de fazer algo mais amplo, de olhar para mais aspectos, de englobar mais informações para se chegar nessa resposta, tá? E aí surge a avaliação psicológica. Então, quem surgiu primeiro, né? O ovo ou a galinha? No caso da avaliação psicológica ou do teste, foi o teste, tá? O teste surgiu primeiro e a avaliação foi estruturada, né, em cima dele, depois de ter sido visto aí a necessidade de olhar para vários aspectos, né? Então, que um dado isolado, né? Por isso que a gente diz que a psicologia não é uma ciência exata, né? Exata. Depende, né? Vai depender daquele indivíduo, da história de vida dele, do contexto dele, né? Da personalidade dele, enfim. Dá para a gente ter vários dados, claro, e cruzar tudo isso, né? Que é esse o papel da avaliação psicológica.
mas não dá para ter um determinismo, né? Todo mundo é assim, todo mundo, né? Como a matemática, por isso que eu disse aquilo lá no começo, tá? Então, hoje, né, a gente viu um pouquinho aí de como que aconteceu lá na história aí dos testes, né? Hoje a gente tem bem definido, inclusive pela resolução do CFP, que eu vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem melhor, que a avaliação psicológica é um processo amplo, né? E o teste psicológico, a testagem, ela está dentro do processo de avaliação. Ou seja, ela é um pedaço deste processo, tá? A gente pode pensar também numa falha na nossa formação, de uma maneira geral, né? Porque muitos psicólogos têm dúvida de avaliação psicológica e de testagem psicológica. Então, eu participo de grupos, né? Alunos, inclusive, eu tenho alunos, participo de grupos de discussão, onde esse é um assunto recorrente, né? Se toda avaliação é preciso aplicar o teste. E muitos se sentem inseguros ou dizem não saber aplicar os testes, né? Então, se a gente for olhar na formação, a gente vê que tem muito conteúdo nossa formação, graduação mesmo, muito conteúdo, né? A gente vê de tudo um pouco, mas talvez falte uma linha para costurar tudo isso, né? Porque a avaliação psicológica, ela é um serviço da psicologia que qualquer psicólogo pode prestar, né? Qualquer psicólogo formado com CRP, ele pode fazer avaliação psicológica. O que ele tem que ter é um conhecimento daquela área que ele está avaliando. Então, se ele vai avaliar questão infantil de aprendizagem, ele tem que ter aquele conhecimento. Se ele vai avaliar cirurgia bariátrica, ele tem que ter aquele conhecimento, né? Se ele vai avaliar, por exemplo, porte de arma, ele tem que ter o conhecimento do que é exigido pela Polícia Federal que ele avalie, né? No caso, atenção, alguns itens que são obrigatórios, e aí ele tem que avaliar aquilo com os testes. Tem locais que tem protocolo específico para teste, tá? Mas não precisa ter uma pós-graduação para atuar com avaliação psicológica, tá? A gente precisa ter conhecimento. A faculdade, eles apresentam alguns testes para a gente, que são os mais tradicionais, né? Só que a gente, como eu falei, falta uma linha para costurar tudo isso. A gente acaba vendo as coisas meio soltas e sai da faculdade sem entender a amplitude desse serviço, que é a avaliação psicológica, e onde entrariam os testes aí nisso tudo, tá? Teste psicológico, é importante dizer que primeiro que a gente tem que sempre consultar o SATEPS, tá? Que é o sistema do conselho que vai dizer para a gente que aquele teste está validado. E existem diversos tipos de teste, né? E a gente não vê todos na faculdade, a gente vê os principais e normalmente os mais tradicionais, tá? Só que todos os testes que estão no SATEPS, eles têm validade pelo conselho, então a gente pode se utilizar. Muitos deles, o que a gente precisa é ter uma capacitação, né? Ir lá e fazer um curso sobre aquele teste, aprender a usar e começar a usar. Esses são os testes um pouco mais complexos. Mas tem testes simples que você, adquirindo o material, estudando o manual, você consegue aplicar normalmente, tá? Então, eu sinto que muitos profissionais têm receio da aplicação do teste, ou mesmo não compreendem muito bem o papel do teste no processo de avaliação, e aí ficam com medo de fazer, né? Não tenha medo, né? Se capacite, leia, aprenda. Habilitado, você já está para utilizá-lo, né? Só precisa de uma capacitação, tá? E aí, a gente, depois da formação, né? A gente se vê aí no mundo real, né? E aí, a gente tem que aprender, né? Então, esse vídeo, inclusive, é para te ajudar com isso. Avaliação psicológica é o quê, então? É um processo, né? Amplo, né, que envolve a integração de diversas informações que eu vou recolher de várias fontes, né? Entre eles os testes, né? Então, são muitos dados que a gente vai colher ali. A avaliação psicológica, ela sempre vai responder uma pergunta. Então, alguém vai chegar para a gente ali com uma demanda ou uma pergunta, e o final ele tem que sair com uma resposta para aquilo, ou uma indicação, uma não indicação, tá? E é um processo com começo, meio e fim. Então, tem que ser um processo estruturado com começo, meio e fim. E aí, para entender um pouquinho melhor isso, eu vou ler alguns trechos da Resolução 9 de 2018, que é a resolução, é a última, a mais atual, no momento que estou gravando esse vídeo, né, que fala aí da avaliação psicológica, tá? A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. Então, em avaliação psicológica, a gente investiga fenômenos psicológicos, não outras coisas, tá? Composta por métodos, técnicas e instrumentos. Então, o teste, ele está dentro aí de instrumento.
Técnica seria, por exemplo, sua abordagem, né? Isso também é algo que sempre me perguntam. Tem uma abordagem psicológica melhor para fazer avaliação? Não tem, tá, gente? Avaliação psicológica, você vai utilizar a sua abordagem dentro das técnicas ali para chegar a essa conclusão. Então, você vai aplicar as técnicas da sua abordagem para ter a informação, ter a coleta de dados ali no momento do processo de avaliação. Qual que é o objetivo, né, da avaliação? Prover informações da tomada de uma decisão, né? Então, como eu falei, você vai responder uma pergunta aí, tá? No âmbito individual, grupal ou institucional. Então, às vezes a gente também pensa que a avaliação é só individual, não, ela pode ser grupal ou até institucional, tá? Com base aí numa demanda, então, uma pergunta, como eu falei, né? Condições e finalidades específicas, tá? Teste psicológico, quando a gente fala em teste psicológico, isso inclui também escalas, inventários, questionários, métodos projetivos ou expressivos. E aí a escolha é do profissional, de acordo com aquilo que ele se identifica mais. Só que ele tem que ter uma estrutura na avaliação dele, de acordo com a demanda, claro, tá? Mas ele tem que ter uma estrutura, né? Eu não posso aplicar um teste projetivo, por exemplo, se eu estou avaliando um construto que seria melhor avaliado por um teste ou uma escala ou um inventário, tá? Então, um exemplo, por exemplo, é memória, né? Existem testes bem objetivos, escalas, inventários validados para avaliar o construto memória, né? Então, utilizar um teste projetivo para avaliar a memória não condiz, né? O teste projetivo, inclusive, o objetivo dele é outro, né? Então, eu tenho que alinhar muito bem qual é o objetivo da minha avaliação com o instrumento que eu estou utilizando, tá? Eu não posso usar um instrumento para avaliação simplesmente porque eu gosto dele, né? Eu tenho que ter, até porque se eu for emitir um documento ao final dessa avaliação, eu vou ter que fazer uma análise dos dados e uma ligação com o meu resultado. Então, aquilo tudo vai ter que ter uma lógica, né? E aí, neste exemplo, eu estou dando um exemplo hipotético aqui, mas é só para vocês entenderem, não tem muita lógica, tá? Então, importante, qualquer deles que eu vá usar, escala, inventários, questionários ou testes, até mesmo projetivos, tem que estar validado no satélite e tem que ter uma ligação com a minha demanda, com o meu objetivo ali da minha avaliação, tá? E isso que eu estou falando é da Resolução 9 de 2018, tá? Estou só explicando para vocês. Então, eles mesmos, né, o nosso conselho diz que o psicólogo tem a prerrogativa de decidir quais são os métodos, as técnicas e os instrumentos que você vai utilizar, né? Desde que devidamente fundamentados na literatura científica. E aí, ele abre para dois tipos que você pode usar. Fontes fundamentais de informação e fontes complementares. Seu laudo, sua decisão, sua análise, sua avaliação tem que sempre se basear em fontes fundamentais de informação, tá? Que são os testes reconhecidos pelo conselho, as técnicas reconhecidas pelo conselho, entrevistas psicológicas, anamnese, que são as ferramentas que são, né, reconhecidas pelo conselho, e protocolos, enfim. O que são as fontes complementares? É algo que você vai utilizar como um complemento ali para sua avaliação, que não necessariamente está aprovado ali pelo conselho como técnica psicológica, tá, gente? Mas que aquilo respeite o código de ética e garanta a legislação da profissão, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma escala que está traduzida do inglês para o português, uma escala para avaliar, por exemplo, algum comportamento mais compulsivo. Então, é uma escala americana que tem traduzida para o português, mas ela não foi validada pelo conselho, tá? Eu posso utilizá-la no meu processo de avaliação? Pode, só que porque ela vai ter literatura científica respaldando aquilo em outra língua, mas vai ter. E ela não fere o código de ética, eu tenho que checar isso enquanto profissional, tá? Aí eu utilizo este questionário, essa escala, né, como uma fonte complementar, ou seja, ela vai vir para completar os dados da minha avaliação, tá? E não para ser o fundamental, ou seja, eu não vou basear minha conclusão só nessa escala, ela é um complemento. Então, isso a gente tem que ficar bem atento, tá? Posso usar também documentos técnicos vindos de outros profissionais, médicos, enfim, tá? Para completar ali
Tudo que eu estiver fazendo, isso também eu posso utilizar. E aí, respondendo uma pergunta, né? Eu sou obrigado a usar teste? Não, você não é obrigado. Aí eu vou explicar detalhadamente um pouquinho a questão para vocês, né? O que acontece? A avaliação psicológica ela é um processo com começo, meio e fim, onde eu tenho que ter uma estrutura estabelecida e um protocolo que pode ser, né, criado por mim para avaliar ali relacionado à demanda, certo? Ok? Dentro desse tempo pré-estabelecido, se eu não utilizo o teste, eu posso estar ampliando demais a minha margem de observação e eu não vou conseguir trazer dados objetivos ali no processo, tá? Então, se eu aplico um teste, por exemplo, de personalidade, ele vai me dar os traços de personalidade, eu vou relacionar a resposta desse teste, o resultado, com o restante, claro, para produzir minha resposta ao final aí dos 10 pontos, por exemplo, de avaliação. Se eu deixo para avaliar de uma maneira mais aberta, de acordo com a minha abordagem, eu corro um risco, tá? Se minha abordagem não tem muito bem definido como avaliar a personalidade, o que eu devo fazer, né? De chegar ao final dessas 10 sessões e eu não ter nada construído, nada muito fixo, assim, que sustente a minha resposta, né? Então, o teste ele é indicado por conta disso, mas obrigatório não. Não existe nenhum lugar que está dizendo que é obrigatório usar teste psicológico na avaliação psicológica. Isso não existe, tá? Então, você pode fazer uma avaliação psicológica sem utilizar teste. Eu, particularmente, gosto de usar teste e recomendo, porque ele traz essa objetividade que eu falei em um processo com começo, meio e fim. O paciente gosta de preencher o teste, ele pode até ficar meio ansioso na hora, mas quando você dá a devolutiva, que é um direito dele, uma obrigação nossa, tá? Aquilo é material para ampliar, né? Ele traz muitas questões relativas à resposta do teste que complementam ali sua avaliação. Então, é bem interessante usar o teste, tá? Mas obrigado não é. E como eu falei, tem teste que é simples, você compra o manual, estuda, aplica e você consegue agregar os dados que o teste te dá totalmente à sua avaliação. Tem teste que você vai precisar fazer um curso mais específico, mas vale a pena, né? Na minha opinião, tá? Mas não é obrigado, como eu falei. Falei um pouquinho da resolução sobre avaliação psicológica, né? Existe uma outra resolução, que é a 6 de 2019, é a mais atual sobre documentos. As resoluções, elas se conversam, tá? Então, eu, enquanto profissional, eu sempre tenho que estar atento ao que está acontecendo no meu cenário profissional e sempre me manter atualizado, tá? A resolução 6 de 2019 fala da emissão de documentos e, muito frequentemente, a gente emite um documento ao final aí de um processo de avaliação psicológica, né? Que pode ser um laudo, um relatório ou um parecer. E aí a gente tem que emitir de acordo com o que manda ali a resolução. Ele tem tópicos, né? Finalidade, o descritivo do que você utilizou, quais intervenções foram realizadas, a análise dos dados, a conclusão que você chegou. Então, preenchendo esses tópicos, você vai estar contemplando ali a amplitude de uma avaliação psicológica, tá? Então, inclusive, a gente tem a orientação que alguns documentos só podem ser feitos se for realizado um processo de avaliação psicológica, tá? Senão não tem como você emitir determinado documento, tá? Então, para que a gente faz a avaliação psicológica, né? Para fornecer informações que são relevantes aí para o desenvolvimento de hipóteses diagnósticas, de prognóstico, para uma decisão que precisa ser tomada individual ou coletiva, tá? A avaliação, ela não é somente individual em muitos casos, né? Se você pega uma avaliação infantil, a gente vai avaliar o contexto familiar, escolar, as relações, uma série de coisas, né? Mas o objetivo final é trazer ali o desenvolvimento de algumas hipóteses, de um prognóstico, ou de algumas indicações que pode ser a terapia, né? Uma avaliação psicológica pode continuar para uma terapia, mas é fundamental que eu, enquanto profissional, olhe o processo em separado, tá? Este processo é de avaliação, ele precisa ter um começo, meio e fim. Eu vou aplicar estes métodos, essas técnicas e esses instrumentos de acordo com a demanda que foi me trazida, né? Os testes, então, tá dentro da avaliação psicológica, é uma etapa, uma parte, tá? E o teste é o quê? São procedimentos sistemáticos, onde eu vou observar ali algumas amostras de comportamento.
eu nunca posso restringir todo o meu parecer, meu laudo, em cima de um único teste, tá? Eu tenho que olhar o todo sempre, né? Então, o teste ele vai me dar dados, ele está ali para me trazer dados, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar para utilizar essas ferramentas que são exclusivas do psicólogo, como o teste, por exemplo. Por que não usar testes se eles são validados, se eles são exclusivos da nossa profissão, só nós podemos usar, né? Eu acho super válido, tá? A gente tem vários tipos de teste, como eu falei, né? O projetivo, a escala, e a gente, quem vai escolher qual aplica é o profissional, de acordo com a demanda que ele está atendendo, tá? Bom, então, concluindo aqui nosso vídeo, né? Independente do campo que você atue ou da abordagem teórica que você tenha, a gente precisa saber o que é uma avaliação psicológica, né? Para conseguir diferenciar a psicoterapia da avaliação psicológica e qual é o objetivo de cada um, né? A gente precisa ter essa diferenciação. O campo de avaliação psicológica é enorme, né? A gente pode fazer avaliação psicológica em diversos aspectos, diversos ambientes, o que é fantástico. A avaliação psicológica é exclusiva de psicólogo, então é um campo só para a gente explorar. Então, não tem por que não fazê-la, né? E como eu falei, não existe uma abordagem melhor ou pior, são só abordagem é técnica, é a forma que eu vou estar analisando ou colhendo os dados daquele fenômeno, só isso, tá, gente? Sempre consultar o SAPEPS, né? Então, não esquecer disso, né? E aí, também é importante dizer que existem psicólogos que só aplicam o teste, né? Então, se eu, por exemplo, preciso de uma avaliação de um subteste VIS que eu não tenho, eu posso pedir para o meu colega aplicar e me devolver o resultado. E aí eu uso essa informação na minha avaliação. Então, o que eu quero que vocês guardem dessa aula é que a avaliação psicológica é um processo maior. Dentro disso tem inúmeras possibilidades, inúmeras ferramentas, inúmeros instrumentos, inúmeros métodos, inúmeros campos de trabalho, é enorme, né? E uma questão é o teste, é um pedacinho da avaliação psicológica. Então, essa é a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver aí essa diferença nesse vídeo. Esse era meu objetivo, tá bom? Então, acompanhe aqui a página, o canal, para mais conteúdo sobre avaliação psicológica e clareando aí a sua prática profissional acerca desse serviço que é tão procurado, né? E que às vezes a gente se sente inseguro para prestar, né? Mas que todos nós temos as condições de fazê-lo, tá bom?